Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, a tão falada LGPD. Pense nela como um grande manual de regras para o mundo digital. É ela que diz como nossos dados pessoais devem ser cuidados. Vamos entender de vez o que essa lei significa no nosso dia a dia. Sabe aquela situação? Uma telinha aparece pedindo para aceitar os termos. A gente está na correria e... pronto, clique em aceito quase sem pensar. Mas, e aí? O que acontece depois desse clique? Para onde vão essas informações? Quem usa e para quê? A LGPD veio justamente para iluminar esse caminho e, mais importante, para devolver o controle dos dados para as nossas mãos. Para a gente desvendar essa lei, nosso roteiro é bem simples e direto. Primeiro, vamos entender por que ela existe. Depois, a gente decifra alguns termos-chave, descobre quais são os nossos direitos, entende as obrigações das empresas e, no final, conhece quem é que fiscaliza se tudo isso está funcionando. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Por que, afinal, os dados pessoais são tão importantes? É essencial sacar que a LGPD não é só um monte de regra técnica, não. A origem dela está em algo muito mais profundo, algo que tem a ver com nossos direitos mais básicos. E olha só, aqui está o coração da lei, logo no artigo 1º. O objetivo dela não é proibir que usem os dados. A ideia é garantir que, quando eles forem usados, a nossa liberdade, a nossa privacidade e até a nossa capacidade de sermos quem a gente é, que tudo isso seja respeitado e protegido. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê da lei, precisamos falar a mesma língua. Essa parte aqui vai ser tipo um dicionário rápido para a gente entender os termos mais importantes da LGPD e não se perder no meio do caminho. Primeiro termo, dado pessoal. O que é isso? Bom, a lei é bem ampla. É basicamente qualquer informação que sozinha ou junto com outra consiga identificar uma pessoa. Pode ser algo óbvio, tipo nome e CPF, ou algo mais técnico, como o IP do computador. Se dá para chegar em alguém, então é dado pessoal. E o que as empresas fazem com esses dados? A lei dá um nome para isso: tratamento. E olha só como a definição é gigante: coletar, guardar, usar, compartilhar, analisar, classificar, até apagar os dados. Tudo isso, qualquer uma dessas ações, é considerada tratamento e, por isso, tem que seguir as regras da LGPD. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é crucial. A lei separa os dados em categorias. De um lado, o dado pessoal comum. Do outro lado, o que ela chama de dado pessoal sensível. A lista já diz tudo, né? Informação sobre origem racial, religião, opinião política, saúde. Por que essa separação? Simples, porque o uso errado desses dados pode levar à discriminação, a um prejuízo muito sério. Por isso, eles ganham uma camada extra de proteção, uma segurança reforçada. Chegamos na parte que talvez seja mais importante para todo mundo: os direitos. A LGPD não é só sobre deveres para as empresas. É, antes de tudo, sobre dar poder para as pessoas. A lei basicamente coloca o cidadão no controle, no volante, quando o assunto são as suas próprias informações. E essa citação do artigo 17 deixa isso claríssimo. A palavra-chave aqui é titularidade. O que isso quer dizer? Que os dados são da pessoa. O titular é o dono da informação. As empresas são, na verdade, só guardiãs temporárias que precisam de permissão para usar e têm que seguir um monte de regra. E como é que a gente exerce essa titularidade na prática? O artigo 18 dá as ferramentas. Dá para, por exemplo, perguntar para uma empresa se ela tem dados seus e pedir para ver quais são. É um direito exigir a correção de algo errado. Também se pode pedir para apagar dados que não são mais necessários ou simplesmente voltar atrás e revogar um consentimento que foi dado antes. Certo, agora vamos virar a chave. Se nós, titulares, temos os direitos, as empresas e organizações que usam nossos dados têm as responsabilidades. E elas não podem sair fazendo o que querem. A LGPD criou um conjunto de princípios que servem como uma bússola, um guia obrigatório para qualquer tratamento de dados. O artigo 6º lista esses princípios. Olha só: finalidade, ou seja, só usar os dados para o motivo que foi informado lá no início. Adequação, o uso tem que fazer sentido com aquela finalidade. Necessidade, que é importantíssimo, coletar só o mínimo necessário, sem exageros. A lei também exige livre acesso para o titular consultar os dados, total transparência sobre o que é feito com eles e, claro, segurança para proteger tudo de vazamentos ou acessos indevidos. Ok, então existem direitos para as pessoas e deveres para as empresas, mas quem é que garante que as regras do jogo estão sendo cumpridas? Quem é o juiz dessa partida? É hora da gente conhecer o guardião da LGPD. E esse é o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela é um órgão do governo criado especificamente para isso: ser o árbitro. A ANPD educa, orienta,
cria regras mais detalhadas e, o mais importante, ela fiscaliza e aplica as punições quando a lei é desrespeitada. E é bom saber que as punições por descumprimento não são brincadeira. O artigo 52 da lei é bem claro. A multa por uma única infração pode chegar a 50 milhões de reais. Isso mesmo, é um valor que mostra sem sombra de dúvida que proteger dados é para ser levado muito, mas muito a sério. E não é só o bolso que dói. A ANPD tem outras ferramentas bem poderosas. Uma simples advertência, por exemplo, ou tornar a infração pública, o que pode destruir a reputação de uma empresa. E imagine só o impacto de ter os dados bloqueados, ou pior, ser obrigado a pagar um banco de dados inteiro. No limite, a empresa pode até ser proibida de continuar tratando dados. E assim a gente fecha essa análise da LGPD. A lei nos deu o mapa e as ferramentas. Nos transformou oficialmente nos donos das nossas próprias informações. Então, a pergunta que fica no ar para a gente refletir é: agora, com esse conhecimento todo, sabendo das regras e dos direitos, como cada um de nós pode usar esse poder para proteger melhor a própria vida digital? Se considerou este conteúdo relevante, inscreva-se no canal para ter acesso a mais materiais voltados à preparação para concursos.